Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Bolsena, trazendo mais correção de português da prova que eu deixei no meu último vídeo, tá? E para você que já assistiu algumas correções e gostou, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar e de se inscrever no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, no vídeo anterior, na correção de português, a gente parou na questão número 13, só que a gente já corrigiu a questão número 14 e número 15. Então, a gente vai corrigir hoje a 13, 16, 17 e 18. E se você ainda não baixou essa prova, acessa o vídeo anterior, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e baixe a prova, faça as questões e depois que fizer as questões, assista a correção. Isso vai ajudar muito a você melhorar o seu desempenho. Então vamos lá. Questão número 13. No que se refere à concordância padrão, a frase correta é: então, quando a VUNESP ela fala de concordância, ela quer saber simplesmente se as palavras, o sujeito, o substantivo, eles estão concordando com o verbo, ou seja, se eles estão no plural junto com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. É simples, parece difícil, mas é simples. Também não se esqueça de estudar as palavras os verbos haver no sentido de existir, porque eles não se alteram, eles ficam no singular. Então, toda vez que você tiver o verbo haver, isso, aquilo, no sentido de existir, existem isso, que você pode trocar essa palavra haver ou esse verbo por existir, então você mantém ele no singular, tá bom? Alternativa A, as vozes esganiçadas que repercutem. Então, o verbo é repercutir. E aqui, os sujeitos, quem que repercutem no aeroporto? São as vozes esganiçadas. O sujeito, ele tá no plural, então o verbo, ele teria que estar assim, ó. Percutem. Então, faltou aí esse M para deixar ele no plural. Então, se ele não está no plural, logo a alternativa A está incorreta. A alternativa B. Os tormentos e as angústias são dois, é substantivo composto. Os tormentos e a angústia inerentes é o verbo, então os dois são inerentes, tá certo? Tá tudo no plural. Ao processo de criação, são alvos de queixa de escritores talentosos. Então, aqui tá tudo certinho. O verbo está no plural e o sujeito também está no plural. Então, a letra B está correta. É a questão que você deveria marcar como correta na questão 13. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas? A letra C, 2 anos se passou? Não, 2 anos se passaram. Então, teria que estar reescrito no plural. Se passaram. E não se passou, como está escrito na alternativa. Então, foram 2 anos que se passaram. Então, também o verbo teria que estar no plural e não está. Então, por isso que está errada a alternativa C. Alternativa D, silêncio e solidão. Sempre que você tiver o verbo falando de duas coisas, mesmo que essas duas coisas estão no singular, como são duas coisas, isso é plural. Então, tanto o silêncio como a solidão, eles estão entre os requisitos que escritores dizem serem essenciais. Então, aqui o erro é na segunda construção aqui, que está como essencial e deveria ser essenciais. Então, o erro da questão D está na palavra essenciais. Que ela está escrito aqui essencial. O que são essenciais? O silêncio e a solidão são duas coisas, logo teria que estar no plural esse verbo aqui, essencial, esse complemento, né? Então deveria ser essenciais para realizar seu ofício.
E a alternativa E, a comparação, note que é uma coisa só, tá no singular. A comparação com a obra de grandes autores como Machado de Assis, Goiol, Faulkner e Dante Alighieri inibiam o autor. Então, inibiam aqui eles colocaram no plural. E não, a comparação inibe o autor. Então, teria que estar no singular, por isso que está errada. Então, seria o correto inibe. Inibe, no singular. Então, aqui tá os erros das questões A, C, D e E. E então, gente, não se assuste quando você vê numa questão pedindo concordância. É uma questão simples, você apenas precisa ver se o sujeito está concordando com o verbo, ou vice-versa, se o verbo está concordando com o sujeito, se ambos estão no plural ou se ambos estão no singular. É só isso, concordância. E pode ter certeza que na sua prova vai cair uma questão de concordância. Então agora a gente vai para a questão número 16. Então eles deram um poema chamado Viagem, que diz assim: o sono é uma viagem noturna, o corpo horizontal no escuro e no silêncio do trem avança, imperceptivelmente avança, apenas o relógio picota a passagem do tempo, sonha a alma deitada no seu ataúde. E aqui a gente tem um asterisco e lá embaixo ataúde, tem aqui embaixo do texto um asterisco dizendo o que significa ataúde, que significa caixão ou esquife. Então, sonha a alma deitada no seu caixão. A gente pode trocar essa palavra. Lá longe, lá fora, no fundo do túnel, há uma estação de chegada. Anunciam-na os galos agora. Há uma estação de chegada com a sua tabuleta, ainda toda orvalhada. Há uma estação chamada Aurora. Ou seja, diz que quando a gente está deitado, dormindo, sonhando, e que só o relógio que conta o tempo quando a gente está dormindo, e que essa estação de chegada para essa viagem, que é o sono, que é os sonhos durante o sonho noturno, é a aurora, o dia que se amanhece. Então o celular vai despertar e a gente vai acordar e acabou essa viagem, que é o sono nosso, tá bom? Então foi isso que quis dizer Mário Quintana, Baú de Espantos, de 2006, no seu poema. E aí a questão 16 é uma interpretação de texto e diz assim: no poema, o sono ele é comparado a uma viagem e também o que mais que ele é comparado. E a gente tem a alternativa A, ele é comparado à morte, que se comprova em sonha a alma deitada em seu ataúde. A gente pode deixar um asterisco nessa questão, porque ela parece estar correta. Ao que mais o sono ele é comparado? A letra B diz ao dia ensolarado? Não, diz que o sono é na noite, comparado à morte, comparado, e que o fim do sono é na aurora, no dia. Então o sono ele não pode ser comparado a um dia ensolarado. Letra C, a chuva fina, eu não vi em momento nenhum falar que o sono é igual a uma chuva, e sim falar que no dia, quando é a hora de acordar, que nem ele diz, comparado, que se comprova em sua tabuleta ainda toda orvalhada, que a aurora é toda orvalhada, e não que o sono é todo orvalhado. Letra D, há um lugar tumultuado? Não, gente, ele diz assim, no silêncio do trem avança, imperceptivelmente avança. Então, diz que o sono no silêncio do trem ele avança, então não pode ser essa alternativa. Letra E, há um relógio mecânico, o que se comprova em o relógio picota a passagem do tempo? Não, diz que o sono ele é uma viagem noturna e que ele é marcado apenas pelo tempo, então não é um relógio. Então só sobrou a alternativa A como correta, que ele é comparado à morte, porque diz assim no primeiro parágrafo: o sono é uma viagem noturna, o corpo horizontal no escuro e no silêncio do trem avança, imperceptivelmente avança. Apenas o relógio picota a passagem do tempo. Sonha a alma deitada em seu caixão. Então o sonho também foi comparado à morte, tá bom?
Indo para a questão 17, diz assim, no 11º verso, anunciam-na os galos agora. E aí a palavra agora, ela está destacada em negrito. Aí a pergunta vem, a palavra em destaque sinaliza, então assim, os galos, anunciam-me os galos agora. O que a palavra agora sinaliza? É essa a pergunta. E o que esses galos estão anunciando? Eles estão anunciando a aurora, o amanhecer do dia, tá? Então, a alternativa A, a quietude própria do sono? Não, se os galos estão anunciando, eles estão fazendo barulho para anunciar, então não pode ser quietude. Letra B, o ponto de partida da viagem? Não, gente, o ponto de partida ele é silencioso. E os galos, ele anuncia o fim da partida, o amanhecer do dia. Então, também não pode ser a alternativa B. Alternativa C, o momento de despertar? Sim, os galos, eles anunciam agora o momento de acordar, o momento da aurora. Então, a alternativa C está correta. Alternativa D, a hora mais silenciosa da noite. Será que os galos, eles anunciam a hora mais silenciosa? Gente, eu nunca vi galo anunciar o silêncio, pelo contrário, é um barulho, né? E letra E, o princípio da noite. Eles também não anunciam o princípio da noite, e sim o fim da noite, o começo da aurora, tá bom? Questão fácil também foi de interpretação de texto. Questão 18 e última questão de português. A frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa no que se refere à concordância. Então, é mais uma questão de concordância. Eu já expliquei nesse vídeo que concordância é concordar o verbo com o sujeito. Logo, ambos têm que estar no plural ou ambos têm que estar no singular, tá? Alternativa A. As horas dedicadas ao sono devem, então o verbo devem está no plural, e quem devem? As horas é o sujeito, ambos estão no plural. Então devem ser respeitadas, o complemento do verbo também está no plural, tá certinho, por quem deseja ter uma vida saudável. Então a alternativa A, para mim, parece correta. Alternativa B, o sono, segundo explicam os especialistas, é essencial para que seja consolidado a memória, Então, o sono, ele é essencial. Até aí, tá correto. Para que seja consolidada, quem tem que ser consolidada é a memória. Então, a memória, ela tem que ser consolidada. Então, como aqui, ó, consolidado tá no masculino, e aí você tem que se atentar também a isso. Se existem palavras no feminino, se os verbos, complementos estão no masculino e o sujeito, ele tá no feminino, então tá errada a questão. Então, aqui, vou apagar. Vou mostrar o erro da questão número B. Então, a questão número B está dizendo que a memória é consolidada. Então, ele disse assim, ó, a memória seja consolidado. A alternativa B, ela quis dizer isso, que a memória foi consolidado. E isso está errado, porque a memória é feminino. Então, logo, aqui tem que ser consolidada. Então, esse foi o erro da alternativa B. Letra C. Alguns sonhos se tornam recorrentes, tá? Então, o verbo, o sujeito estão no plural e o complemento, recorrentes, ele está no singular. Então, o erro foi esse. Tinha que ser recorrentes. Recorrentes no plural. Faltou o Szinho, tá? Por isso que ela tá errada. Letra D. É no período do sono que
precede imediatamente o estado de vigilância que ocorre os sonhos. O que ocorre? É os sonhos que ocorrem? Então, seria os sonhos ocorrem. Então, aqui o correto seria no plural e não no singular como está aqui. Então, se os sonhos ele ocorrem no período, então seria o certo, a frase ela tá meio invertida, seria assim, ó. Os sonhos ocorrem no período do sono que precede imediatamente o estado de vigilância, que ocorrem os sonhos, seriam isso. Letra E. Muitas pessoas têm, e aí, ó, uma observação, gente. Tem, se ele é um verbo, e se o sujeito está no plural, ele obrigatoriamente tem que ter esse acentozinho assim como obtém. Obtém, se for no plural, tem que ter o chapeuzinho. Obtém no singular, fica só o outro acentinho. Então, vocês têm que decorar isso daqui. O verbo ter, quando ele está se referindo ao plural, ele tem que ter o chapeuzinho, o acento de chapeuzinho. Se ele, assim como obtém, para ele mostrar que está no plural, tem que ter esse acento. Se não tem ele, é porque está no singular o verbo. Então, se atentem a isso. Então, muitas pessoas têm, teria que ter um sinalzinho, faltou, negligenciado as horas de sono, o que levam a vários problemas de saúde. Então, essas horas de sono levam a vários problemas de saúde. Então, só faltou o acento mesmo na alternativa E. E aí a gente acabou a correção da prova, da parte de português. E aí nos próximos vídeos a gente vai corrigir a parte de matemática, que é bem importante, que você tem que estar bem em matemática também para essa prova. É muito importante, são 12 questões. Então, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não deixe de dar o like e compartilhar e se inscrever no canal para ativar o sininho para receber mais notificações. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, não deixe de estudar, falta pouco tempo para a prova de vocês e até o próximo vídeo.